Hoje a gente vai estar dando começo a uma nova série. A gente vai começar essa série chamada Dispersos, hoje com o tema Um Chamado de Esperança, mas ela é uma série onde a gente vai estar focando na realidade que a gente está vivendo. Vivemos num tempo em que nós estamos dispersos, tanto no sentido real de estar dispersos por tanta informação, tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Poucas pessoas estão com foco, sabe para onde vão. Mas também é uma realidade onde a gente vive dispersos e a gente vive com medo, a gente vive ansioso, a gente está sofrendo por conta dos impactos da pandemia ainda. Então a gente está passando por uma realidade muito difícil e é uma realidade muito semelhante ao que uma igreja viveu há muito tempo atrás. E, na verdade, não uma igreja, mas várias igrejas que receberam uma carta do apóstolo Pedro, né, ou do discípulo Pedro, aquele que andou ao lado de Jesus. Ele escreveu duas cartas para uma igreja que vivia numa realidade semelhante à nossa, numa realidade de sofrimento, numa realidade de mudança, numa realidade de confusões por conta da situação que eles viviam. E a gente vai pensar e refletir nessa carta escrita, essa epístola, né, como chamam para essas igrejas, como ela pode nos ajudar a passar por esse momento que a gente está vivendo aqui, de dispersão, de dificuldades, de sofrimentos, por conta de tudo que acontece ao nosso redor. Então, durante um bom tempo, a gente vai se dedicar ao estudo dessa carta, pensando no que Pedro tem para falar para a gente. Então, a gente já está vendo aí que ele tem uma mensagem para a gente, e eu queria passar hoje a respeito disso. Então, quando a gente vai pensar nessa questão, a gente tem que entender um pouquinho. Eu queria apresentar a vida de um homem. Esse é chamado John Peyton, que viveu de 1824 a 1907. Ele é um missionário importante, que ele foi para as Novas Hébridas, ilhas no Pacífico, e ele foi com sua família, teve todo o seu ministério lá, e foi um homem que teve sucesso no seu ministério, no sentido de conseguir levar o evangelho, conseguir falar do amor de Deus para aqueles índios canibais. Porém, ele viveu por vários momentos de dificuldade, viveu momentos de grande tristeza. E ele aprendeu a confiar em Deus, a depender de Deus. E isso é uma realidade de a gente conseguir enxergar o sofrimento de outra forma. E foi exatamente isso que esse missionário fez. Ele viu o sofrimento não como algo perdido no universo, não como algo distante, mas ele sempre entendia o sofrimento numa questão de que Deus estava no controle do mundo. Deus estava no controle do universo. Deus iria sustentá-lo apesar do sofrimento. E ele sempre olhava para algo melhor. Então, pensando nele, a gente vai voltar a falar dele depois. Mas nessa realidade de enxergar o sofrimento de outra maneira, Pedro vai escrever para essas igrejas que estavam espalhadas, a mesma maneira como falaria para Peyton, como falaria para a gente. Então hoje a gente vai ler 1 Pedro, capítulo 1, do 6 ao 12. Por que do 6 ao 12? Aí eu já faço um convite para você que está nos assistindo, para você procurar aí no nosso Facebook uma pregação 12 de abril, durante a Páscoa, em que a gente pregou já 1 Pedro 1, do 3 ao 5. Então hoje a gente vai continuar basicamente essa exposição, né, falando desse texto, mas a gente vai trazer aqui um resumo daquela pregação para hoje, para a gente poder entender essa mensagem que Pedro tem para a gente. E Pedro vai dizer assim nessa parte: nisso vocês exultam, ainda que por agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece que para que fique comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Cristo Jesus for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àquele sofrimento. A eles
foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Então a gente vai lendo esse texto, a gente vai vendo que é uma carta extremamente pessoal, que Pedro vai falar para essa igreja, é uma carta de ânimo que ele está direcionando para essas pessoas que viviam uma realidade difícil, como a gente leu aqui, que passavam por dificuldades, por provações. Então, quando a gente começa a pensar um pouco nessa realidade dessas igrejas que viviam espalhadas, a gente vai ver que a gente vive algo muito semelhante hoje, né? Não uma perseguição vinda do Estado ou algo do tipo, mas a gente vive um tempo, sim, de sofrimento, né? De dor, de pesar, é o emprego que a gente não sabe se vai ter, é a doença que está aqui à nossa porta, são as dificuldades do dia a dia que aumentaram, é agora a gente ter que ser pai e professor, é agora a gente ter que pensar se nosso filho volta para o colégio ou não, se vale a pena fazer um tipo de investimento ou não. Vários sofrimentos que a gente está passando, isso nos deixa dispersos, nos deixa com medo do dia de amanhã. E quando a gente vai pensar um pouco nessa carta, só para a gente entender o contexto que ela foi escrita, Pedro está escrevendo e vai colocar lá nos versículos 1 e 2, se você quiser abrir sua Bíblia e ver, ele vai dizer que é uma carta escrita aos dispersos, que estão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que eram regiões que hoje a gente pode chamar da Turquia. Era uma região que não foi alcançada por Paulo, que provavelmente foram os cristãos que saíram de Jerusalém, se espalharam por conta de perseguições e foram parar nessa região um pouco mais distante do caminho que Paulo seguiu. Então Pedro está escrevendo essa carta para ele. E é uma realidade que eu gosto também muito dessa carta, porque ela parece muito com uma realidade que a gente vive hoje aqui na nossa igreja e que você pode fazer parte aí dessa nossa enquete, só para você também ter uma ideia de como a nossa igreja é semelhante a essa igreja que recebeu essa carta. Então eu queria fazer um desafio agora para você que está assistindo a gente, você colocar aí onde você mora atualmente e da onde você veio morar, né? Só para você ter uma ideia como a nossa igreja é semelhante aí, né? Pessoas dispersas, vindo do Brasil todo. Então coloca aí a cidade que você mora atualmente e onde você viveu toda a sua vida, onde você nasceu, né? Só para a gente ter uma ideia, o paralelo e ver como a nossa igreja é uma igreja que está espalhada, que está ao mesmo tempo, né, que veio todo o Brasil, mas pode estar junto em algum lugar, ou por conta da tecnologia, você pode estar ouvindo a gente em um lugar bem distante de Petrópolis, que é de onde eu estou falando aqui. Mas a gente vive numa realidade, né, nesse sentido, né, de espalhados, principalmente as pessoas aqui da nossa comunidade, da Igreja Caminho Real. São pessoas que vieram de outros lugares, que chegaram na cidade e que, por exemplo, a gente sofre uma realidade em Petrópolis diferente de alguns. A gente não tem família aqui, né, para nos socorrer, a gente não tem família aqui para nos relacionar. Então, realmente, a nossa família é a igreja. E essas pessoas que Pedro está escrevendo vivem essa mesma realidade. Pessoas que fugiram de suas cidades, tiveram que sair de suas cidades por vários motivos, um deles a perseguição, e que estavam começando a nova vida em outro lugar, em outra realidade, sem ter o apoio da família e que precisavam de apoio, né? Precisavam de uma igreja, precisavam de Cristo. E Pedro vai apontar isso para ele. Então Pedro ele vai falar para uma igreja de fugitivos, pessoas que eram perseguidas, pessoas que haviam perdido tudo, né? Naquele momento já é narrado na Bíblia que a igreja, mesmo não sofrendo a perseguição formal do Estado, ela já era perseguida pelos próprios judeus, né? Os judeus começaram a perseguir os cristãos, levando ao ponto de matar alguns, expulsar da cidade, levar para a cadeia, e isso fez com que a igreja se movimentasse. Então, as pessoas que Pedro está escrevendo essa carta eram pessoas que provavelmente saíram de Jerusalém, onde tinham casa, onde tinham trabalho, onde tinham família, e tiveram que se espalhar pelo mundo conhecido daquele tempo, chegando a morar em lugares onde eram outros políticos governando, eram outras cidades, era outra realidade. E por conta disso, eles perderam tudo o que tinham, deixaram tudo para trás e estavam começando a nova vida, sofrendo por estarem em uma nova fé, acreditar em Cristo. E quando a gente vai pensar, só para você ter uma ideia, se você também quiser fazer, você pode ver lá em Atos 8, do 1 ao 4, vai falar sobre a morte de Estevão, que foi o primeiro cristão, o primeiro mártir da igreja, que ele é apedrejado, e nesse apedrejamento começa então logo em seguida, se a gente for ler Atos 11, 19 a 23,
a igreja dispersa pelo mundo, que é exatamente, provavelmente, são as pessoas para quem Pedro está escrevendo, por conta da perseguição que vem. E quando a gente vai ler lá Atos 12, a gente vai falar da morte de Tiago, né? Tiago, discípulo, morre também, é morto também, é um mártir da igreja. Então essa igreja viveu uma realidade muito difícil, uma realidade muito complicada, de perseguição, de sofrimento, de afastamento de sua realidade local, um momento onde eles não tinham a noção e eles estavam sofrendo muito. Então, quando a gente vai ler a carta de Pedro, a gente tem que ter isso em mente. Eles estavam num momento de dificuldade, num momento de tristeza, num momento de olhar para um lado, olhar para o outro e só pensar, poxa, perdemos nossa casa, perdemos o relacionamento com nossa família, a gente está vivendo agora uma perseguição de um Estado, né, que começava a se formar, uma perseguição formal mesmo, né, além da perseguição vinda dos judeus. Para você ter uma ideia, no começo da igreja, a igreja era acusada de coisas terríveis. Os cristãos, no começo, no primeiro século, eles eram acusados de incesto, porque eles casavam irmãos, né? Que é um termo que a gente usa, meu irmão, minha irmã dentro da igreja. E quando as pessoas de fora olhavam, diziam, olha só, eles cometem incesto, né? Eles casam com seus próprios irmãos e irmãs. A igreja era acusada de canibalismo, porque no momento da ceia, né? Quando se falava que ali estava o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, representado de alguma forma, as pessoas olhavam para aquilo e olha, eles ainda comem, né, alguém. Então a igreja ela sofreu uma perseguição do Estado e a igreja também era acusada de ser monoteísta, que isso era um crime na época. A realidade das pessoas era que você tinha que acreditar em vários deuses. Você não poderia acreditar em um único Deus. Tinha que acreditar em vários, em todo o panteão grego e romano. E a igreja sofreu, então, uma perseguição muito severa. Então, Pedro está escrevendo para essa igreja de uma forma animá-los, chamando eles para ter esperança, chamando eles para olhar e dizer, calma, enxerguem o sofrimento que vocês estão passando de outra maneira. Porque a gente pode olhar para o sofrimento, a gente pode olhar para a dificuldade, para a realidade difícil que a gente vive, e a gente não conseguir ver sentido, a gente não conseguir ver propósito, e isso nos deixa angustiados, isso nos deixa tristes, isso nos deixa abatidos. Mas quando a gente começa a olhar para essa realidade de sofrimento, de perseguição, no caso que a gente vive aqui no Brasil hoje, né, de uma pandemia, de problemas de familiares doentes, problemas de financeiros por conta da economia que está quebrada, de problemas por conta da política no nosso país, que já virou um problema, né? Todo mundo briga por conta disso. Então a gente vive num momento de tanta tensão. E a pergunta que fica é por que isso? Como enxergar isso? Como a gente enxergar esse sofrimento? E Pedro, então, ele vai dar uma forma da gente enxergar todo esse sofrimento com um propósito, com uma razão e ter esperança nesse momento de dificuldade. Então Pedro ele vai começar chamando essa igreja, falando assim, nisso vocês exultam, ainda que por agora, por pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro, ele, de uma forma muito bela, né, se a gente ler, você leu, se você quiser assistir a pregação, né, como eu falei lá, 12 de abril, que está aqui no nosso Facebook, provavelmente deve estar no YouTube também, eu expliquei melhor, mais detalhado, de forma mais extensa, os versículos de 3 a 5, mas Pedro vai deixar nesses versículos muito claro que o cristão, aquele que crê em Cristo, aquele que aceita Jesus como seu Salvador, ele tem a salvação da sua alma, ele tem a salvação da sua vida, ele tem a vida eterna. Ele tem uma herança que é incorruptível. Ele tem algo que nada que está ao nosso redor, que nenhuma circunstância ao nosso redor pode nos afastar. Ele vai falar para essa igreja que estava espalhada, dizendo, olha, Jesus lhe amou. Ele lhe amou tanto que ele sofreu na própria pele o seu pecado, o seu problema, mas ele morreu por sua culpa, mas ele ressuscitou para lhe dar vida e lhe dar vida eterna. E ninguém pode tirar isso de você. O político não pode tirar isso de você, o judeu que está lhe perseguindo não pode tirar isso de você, o seu pecado não pode tirar isso de você, porque Jesus já lhe comprou a um alto preço. Você é dele. E ele vai falar isso para essa igreja e vai dizer assim, igreja, confiem nisso. Jesus salvou vocês. Jesus ama vocês. Ninguém pode tirar vocês da mão dele. Nada nesse universo pode lhe separar desse amor tão grande que ele deu quando a gente se entrega a ele de coração, aceita ele como Senhor e Salvador. E ele vai chegar para essa igreja e dizer assim, olha, nisso
vocês têm que se alegrar. Nisso vocês têm que se animar. É para isso que vocês têm que olhar. Eu sei que está difícil, eu sei que ao redor está tendo perseguição, eu sei que ao redor está complicado, não está tendo emprego, vocês vivem uma realidade complicada, mas nisso vocês têm que ficar alegres e entender que esse momento é um momento de provação da fé de vocês. O sofrimento na Bíblia, muitas vezes, ele é apontado como uma forma de Deus nos moldar, uma forma de Deus nos direcionar, uma forma de Deus mostrar para a gente o que a gente tem de errado. E Pedro vai falar um pouco sobre isso, ele vai dizer que vocês estão passando por provação, por teste. E vai começar a gente olhar para o sofrimento, olhar para as dificuldades da nossa vida com outros olhos. Não é fácil fazer isso na hora que a gente está sofrendo, né? Na hora que a gente está passando pela agonia, na hora que a gente está passando pelo aperto. Nessa hora a gente só quer gritar, reclamar, só quer passar por isso, né? Passar por esse sofrimento. Mas se a gente tiver calma, tiver a certeza que Deus cuida de nós, que Deus cuida de todo o universo, a gente vai conseguir olhar para o sofrimento com outros olhos. E é isso que Pedro está chamando essa igreja. Olhar aquela provação não como algo tão duro, mas como algo necessário, como algo bom, como algo que vai resultar em algo maravilhoso para ele. Entender que esse sofrimento ele nada mais é do que uma etapa natural que acontece na nossa vida, que aconteceu na própria vida de Cristo. E é isso que Pedro vai argumentando. Então Pedro, ele vai colocar outro ponto, vai chamar a igreja a prestar atenção, ele vai dizer, assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece. Pedro, então, ele vai usar agora uma analogia muito utilizada na Bíblia, algo que a Bíblia usa por várias vezes, que é a relação do ouro. E se você sabe, né, acho que é muito comum, todos nós sabemos que o ouro é um metal muito resistente. Porém, se hoje a gente sabe que pode se vender um ouro falso, um ouro de má qualidade, imagine naquele tempo. Então era muito comum ter que se provar que o ouro é bom. Então o ouro era posto no fogo. E a própria formatação, para a gente ter uma melhor liga, o melhor formato do ouro, tem que colocar ele no fogo. Ele tem que passar por essa purificação, né? E ser colocado nas chamas. E ser colocado num local onde ele vai ser provado e testado e ver se vale a pena, né? É um ouro bom. Pedro vai colocar para essa igreja que é exatamente isso que eles estão passando. E essa igreja está passando por isso para serem provadas, para serem testadas, para saber onde está a fé daquela igreja. Se aquela igreja realmente entendia quem era Jesus. A gente falou sobre isso domingo passado, né? Como Deus muitas vezes usa o deserto, um momento de dificuldade, um momento de sofrimento que a gente tem na nossa vida, para revelar aquilo que está no nosso coração. Pedro vai usar exatamente essa mesma ideia do Antigo Testamento, a mesma ideia que Tiago vai falar na carta dele, que você também lê na Bíblia aí, você vai ver, dessa relação que tem a dificuldade, a provação com a nossa fé, com a nossa alegria, que como se fosse algo intrínseco à nossa vivência nesse mundo. E o sofrimento faz parte do mundo. E a gente tem que perceber que muitas vezes esse sofrimento ele é algo que Deus está fazendo para mostrar para a gente algo melhor, para direcionar a gente para uma nova realidade. Não é fácil. Eu acho que eu tenho que deixar isso muito claro. Eu não estou dizendo aqui que passar por sofrimento você vai passar sorrindo, você vai passar cantando, mas enxergar o sofrimento de outra forma, como uma maneira de entender que, de alguma maneira, Deus vai trazer aquilo, coisas boas para você, ajuda bastante, dá alívio no nosso coração. E quando a gente vê a mão poderosa de Deus movendo cada peça do sofrimento, cada realidade que a gente está passando, como é bom saber disso, que Ele cuidou da gente, né? Que apesar do sofrimento, a gente pode estar aqui ainda, né? Apesar dessa pandemia, o Brasil continua. Várias pessoas morreram, várias pessoas, né, perderam seus parentes, mas essas pessoas podem olhar e perceber a mão e o cuidado de Deus, né? Quem sabe direcionando a vida delas, cuidando delas. Quantas pessoas não sobreviveram também, né? Passaram por isso. Pessoas próximas a gente que a gente sabe que puderam ver a mão de Deus agindo de forma poderosa, né? Cuidando deles em hospital, levando a eles socorro no momento da dificuldade. Então Pedro ele está dizendo para essa igreja, olhe para o sofrimento, mas olhe com novos olhos, para uma nova perspectiva.
Vocês estão sofrendo, mas assim como o ouro precisa passar por um momento de purificação, vocês estão passando por isso, para que vocês entendam, para que vocês fiquem melhores, para que vocês vejam e entendam que Deus é o centro da nossa fé, é o centro do nosso coração. Pedro ele vai continuar seu argumento e aqui ele vai falar algo muito belo, principalmente para a gente, mas que era uma realidade também daquela igreja. Ele vai dizer assim: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Pedro aqui ele vai mais uma vez continuar chamando a atenção dessa igreja, chamando a realidade dessa igreja, que ela era uma igreja que ela agora poderia perceber que ela era especial, porque Pedro, a gente consegue perceber que Pedro que está falando nessa carta exatamente por essa comparação que ele faz. Olha, vocês não viram a Jesus, vocês não sabem quem ele é fisicamente, vocês não viram ele passando 3 anos aqui, fazendo milagres, vocês não viram ele sendo crucificado, vocês não viram ele ressurreto, mas mesmo assim vocês acreditaram na nossa palavra. Mesmo assim vocês tiveram fé na nossa mensagem. E se a gente for pensar, é exatamente isso que a gente vive hoje. A gente não viu Cristo, a gente não viu a crucificação, a gente não viu a ressurreição, mas nós acreditamos que isso aconteceu de verdade. Nós acreditamos que isso aconteceu sim, no momento histórico. Há 2020 anos atrás aconteceu tudo isso. Nós temos essa certeza, é algo que nos move. Essa mesma certeza nossa é a mesma certeza que essa igreja tinha. E Pedro está animando ela, ele está dizendo, está vendo, vocês mesmo sem ver, vocês amam a ele. Vocês acreditam nele. Vocês depositam sua fé e sua esperança nele. E é por isso que vocês são felizes. É por isso que vocês conseguem ser alegres no meio desse sofrimento. Pedro está falando algo muito belo para a gente, lembrando para a gente que a gente tem uma fé numa ser real, que foi Cristo, que veio aqui, que fez tudo isso por nós, e que essa fé, essa crença nele, ela nos ajuda a passar por esse momento de dificuldade, tendo a certeza de um lugar melhor, tendo a certeza de um companheiro durante a batalha, durante esse problema. Eu gosto muito de uma frase que de vez em quando volta por várias e várias vezes no meu Instagram, porque eu sigo um Instagram que ele repete várias vezes essa frase e eu acho ela fantástica. Deus nunca ouve o nosso choro de longe, né? Como é maravilhoso saber isso, que Deus está sempre acompanhando a gente. E Pedro vai falar para essa igreja, olha, vocês não viram, mas vocês creram. E por isso vocês são muito mais felizes. Vocês são muito mais alegres, vocês são muito mais abençoados por Deus. Essa é a fé que a gente tem. Essa é a fé que tem que direcionar nosso coração, que tem que estar dentro da nossa alma. O cristão, diferente de uma pessoa que não crê em Deus, que acredita apenas que existe só matéria, só existem leis físicas, a quem ela recorre num momento como esse? Para quem ela está recorrendo no momento da dificuldade? Ela agora pode estar perdida, pode estar sofrendo, você que pode estar nos ouvindo, você pode estar sem direcionamento, porque você não, o mundo não faz tanto sentido, esse sofrimento que você está passando não faz sentido, mas se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você sabe que existe algo muito melhor. Você sabe que ele morreu na cruz por conta do nosso pecado, por conta das nossas falhas, e que ele molda o mundo para que tudo o que aconteça seja para o nosso bem. Ele ressuscitou ao terceiro dia, nos deu vida, e tudo o que acontece, como ele mesmo vai deixar claro na sua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que ele ama, que amam a Deus. Então, Pedro está falando para essa igreja, olha, vocês são muito felizes porque vocês acreditam mesmo sem ver. Assim como Tomé, né, dito Tomé no texto que a gente leu hoje, Tomé ele só queria acreditar vendo, tocando. E Jesus deixou muito claro, felizes são aqueles que não viram e creram. E a gente faz parte desse grupo, né, que não viu a Cristo, mas que acredita nele, mas que tem fé nele, tem a nossa esperança depositada nele. Mas Pedro vai continuar, né, dentro do seu argumento, falando a respeito agora, né, seguindo a lógica desse capítulo, ele vai dizer assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês,
investigaram e examinaram, procurando saber o tempo. É maravilhoso a gente ler nisso, né? Saber que os profetas falaram de uma graça destinada a vocês. Eles investigaram e examinaram, procurando o tempo em que Cristo viria, iria sofrer por nós, iria viver em nosso lugar. Quando a gente vê e lê isso, Pedro está deixando muito claro uma questão muito importante para a gente na igreja. Em primeiro lugar, ele vai fazer essa ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ele vai fazer uma ligação do que as promessas que estavam no Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ele vai dizer, olha, aquelas pessoas que viveram nos tempos atrás, aquelas pessoas que viveram no deserto, profetizaram desde lá, eles olhavam para a Bíblia, eles olhavam para a revelação que vinha do Espírito Santo dentro deles, para falar de uma graça que era para vocês também, que era destinada a vocês, que era apontada para revelar Cristo. A salvação na Bíblia ela é sempre da mesma maneira, sempre as pessoas olhando para Cristo. Cristo é o centro. E ele está dizendo assim, olha, aquelas pessoas, eles apontaram para vocês, eles queriam contar para vocês a graça de Deus. E a graça de Deus é que nós somos pecadores. Nós não amamos a Deus, nós não louvamos a Ele, nós vivemos uma vida pelas nossas regras, pelo nosso jeito. E Deus olha isso, vê essa nossa revolta, essa nossa vontade de viver longe dEle, e mesmo assim Ele nos dá de graça. E a graça é quando Ele vê que a gente merecia a morte, merecia viver eternamente afastado de Deus, e Ele diz que não. Na verdade, Ele vai pagar esse preço, Ele vai morrer na cruz, Ele vai ressuscitar, Ele vai nos dar a vida de graça. Ele não nos cobra nada. Ele não pede para você entregar sua casa, seu dinheiro, Ele não pede para você entregar, né, para você viver uma vida correta. Não, primeiro viva uma vida correta, depois você entrega sua vida a Jesus. De forma nenhuma. Ele fez tudo isso de graça porque Ele nos ama. E Pedro está dizendo assim para essa igreja que estava preocupada, que estava ansiosa. Deus, desde muito tempo, vem revelando que Ele amava vocês. Ele cuidava de vocês. Ele queria dizer para vocês que Ele ia enviar o filho o próprio filho para sofrer por vocês, para depois esse filho ter glória. E Pedro vai deixar isso muito claro, que eu acho maravilhoso a gente perceber esse detalhe, é que em todo momento Pedro vai fazer um raciocínio de que primeiro a gente sofre para depois a gente estar na glória. Primeiro a gente sofre para depois a gente ter alegria. Primeiro a gente sofre para depois a gente ter a vida eterna. Isso foi o que aconteceu com Cristo. Cristo veio ao mundo e primeiro ele sofreu, e sofreu muito. Ele foi traído, foi apedrejado, foi morto injustamente. Ele sofreu muito. Mas ele sofreu muito por nós, por amor a nós. E esse sofrimento que ele passou, ele mesmo vai dizer que ele vence a morte e Deus vai dizer que deu a ele um nome que está sobre todo nome e que ele vai poder ver sua herança. Cristo, ele primeiro sofre, para depois ele estar em glória, glória eterna. E é isso que ele vai dizer para a gente. Pedro vai dizer, olha, entendo que isso é natural, esse é o caminho. Vocês vão ter a graça de Deus, mas a graça de Deus não vai evitar que vocês vão sofrer primeiro, para depois vocês terem alegria. Primeiro vocês vão ter dificuldades, para depois vocês terem momento de herança, de uma vida plena. Então, viver nessa terra é saber que a gente vai viver nessa dicotomia, que a gente vai sofrer por um momento, para depois a gente estar feliz. E se a gente for pensar numa expectativa maior, primeiro a gente vai passar pela morte física, pelo menos 90% das pessoas, para depois a gente ir para o céu, para a glória eterna. A não ser que Cristo volte e leve a gente, se a gente precisar passar por essa etapa. Mas a Bíblia vai deixar muito claro, Pedro vai deixar muito claro para a igreja, que desde o Antigo Testamento, as pessoas já escreviam sobre a graça que ia ser revelada para essas pessoas. A salvação que vinha através de Cristo, do sofrimento dele e da ressurreição dele, que era a glória dele. Para nós, essa mensagem foi escrita para a gente, para pessoas que não viram, não puderam testemunhar visivelmente a Cristo, mas que creram. Mas Pedro continua. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês. Pedro vai deixar muito claro que esses profetas do Antigo Testamento, que todo o Antigo Testamento ele apontava e direcionava para uma pessoa, Cristo, Jesus. E Cristo Jesus, ele é a razão da nossa vida, ele é a razão da nossa salvação. Então, Cristo
ele estava apontando para Cristo, para que nós acreditássemos. Como eu sempre falo, o Evangelho não é uma igreja, o Evangelho não é uma denominação, o Evangelho é Cristo. Ele é a boa nova. Ele é a coisa mais maravilhosa que tem na Bíblia. A Bíblia inteira vai apontar para ele. Esse princípio que Pedro vai deixar aqui muito claro é o mesmo princípio que o próprio Jesus vai falar para os discípulos na estrada de Emaús. Quando está andando com 2 discípulos, Jesus vai mostrar que a Bíblia inteira falava, desde o Antigo Testamento, Pentateuco, leis, profetas, tudo apontavam para ele, para a vida dele, para os seus sofrimentos, para a sua justiça, para a sua vida perfeita, para a sua morte, para a sua ressurreição. A Bíblia inteira aponta para Cristo. Nossa fé inteira tem que apontar para Cristo. A gente não pode dizer que é cristão se a gente não entende isso, se a gente não conhece a Ele. Então, o nosso convite aqui na igreja nunca é venha se relacionar com a nossa denominação, venha se relacionar, se torne um presbiteriano melhor, venha se relacionar com a nossa igreja e você vai viver num grupo. Não, é venha se relacionar com a nossa igreja para que você conheça a Cristo, para que você conheça Jesus, para que você caminhe lado a lado com Ele e junto com a gente caminhe junto ao lado dele. Essa é a mensagem mais importante. É isso que Pedro está deixando muito claro para essa igreja, para que essa igreja que estava sofrendo, olhem para Jesus, olhem para Cristo. Tudo no mundo, todo o universo direciona para Ele. Ele é o centro do universo. Ele é o centro da nossa fé, da nossa esperança. E Pedro, então, ele vai terminar falando coisas que os anjos anseiam observar. A Bíblia vai deixar muito claro que quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa que vivia em pecado, que vivia afastada de Deus, que vivia revoltada contra Deus, e ela percebe esse erro, ela reconhece que é pecadora, e ela diz, Senhor, sou pecador, entrego a minha vida a Ti, eu não quero ver mais desse jeito, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, o Senhor direcione a minha vida, eu entrego a minha vida a Jesus. Quando a pessoa faz isso, é festa no céu. Os anjos cantam, os anjos celebram. Então, quando Pedro está falando dessa forma, Pedro está dizendo, olha, os anjos, eles estão ansiosos para ver como é essa maravilha que acontece nessas criaturas tão diferentes dele. Os anjos, eles anseiam observar a salvação acontecendo, a redenção acontecendo na nossa vida. Eles anseiam ver a restauração do mundo, a restauração da criação. Pedro vai deixar isso muito claro, que é algo maravilhoso que acontece. É algo tão maravilhoso quando alguém reconhece que Jesus é o Senhor, porque a vida dele inteira muda. A forma como ele enxerga o mundo, a forma como ele se relaciona. Então hoje a gente vai fazendo esse esquema, né? A nossa pregação sempre vai ser na leitura de Pedro, nessa carta para a gente, direcionada, e a gente vai ler essa carta, estudar ela passo a passo. Mas hoje o que a gente tem que perceber é que o sofrimento que essa igreja está passando, Pedro direciona elas a enxergar que tudo aquilo era necessário, que todo esse sofrimento, na verdade, servia para ajudar eles a ter uma fé melhor. Que todo esse sofrimento, na verdade, iria ser transformado em alegria. E saber disso, ter essa certeza no nosso coração, nos ajuda a enfrentar os problemas, nos ajuda a perceber que quando a pandemia chegou, e quando o nosso trabalho ficou mais difícil, quando as contas começaram a apertar, é saber que esse momento é um momento onde Deus pode estar cuidando da gente, pode estar moldando a nossa fé, pode estar mostrando para a gente. Quantas pessoas, por conta da pandemia, não se perguntaram e quiseram procurar a Deus, e por conta dessa pandemia fizeram essa pessoa buscar a Deus e chegar a Ele e reconhecer que Ele é o único caminho de salvação, que Ele é o único que pode dar alegria, paz, conforto, tranquilidade. A gente pode enxergar o sofrimento de outra maneira. A gente tem que enxergar em Cristo, o nosso Senhor. Ele é o único que nos salva. Ele é o único que pode nos transformar. Ele é a informação mais importante que a Bíblia vai trazer. E é isso que a gente tem que estar focado. Pedro, então, vai olhar para essa igreja e vai dizer, olhem para Cristo. A salvação de vocês, ela é a razão da esperança de vocês. Os problemas, as dificuldades que acontecem ao seu redor, na verdade, elas vão direcionar vocês para algo muito melhor, que é a salvação eterna. Então, o cristão, ele tem a oportunidade de enxergar as dificuldades, os problemas, as questões que acontecem ao nosso redor com outros olhos.
enxergar o amor de Deus e o carinho de Deus e a mão poderosa dele, apesar de todos os problemas. Então hoje eu queria começar a gente voltar ao exemplo que eu falei lá no começo, do John Peyton. John Peyton, esse missionário que eu disse, que viajou para as ilhas do Pacífico, que foi falar com índios canibais, levar para eles o evangelho. Ele foi para essa ilha, e nessa ilha ele viveu com sua esposa por pelo menos 10 a 15 anos. E nesse tempo de relacionamento ele sempre pregava o evangelho, ele sempre falava do amor de Deus para esses índios, mas ele não conseguia de alguma forma se conectar com esses índios. E chegou um momento nessa ilha em que ele não tinha contato com mais ninguém, apenas a sua esposa e os índios, né, locais. E a sua esposa fica grávida. Ele fica muito feliz, né, com a gravidez, e quando a esposa está chegando, tem o parto, ela começa a ter problemas com malária, provavelmente alguma doença tropical, e a esposa dele falece. Seu filho, dias depois, morre também. E é nesse momento em que ele está sofrendo, em que ele próprio tem que cavar a cova do filho e da esposa, que ele escreve no seu diário que ele tem, que já é uma biografia famosa, ele escreve no seu diário como ele se sentia naquele momento, né? De sofrimento total, de perda, de desamparo, de estar agora sozinho numa ilha, fazendo uma missão extremamente difícil, agora sem esposa, sem filho, e nesse momento de dor, nesse momento de pavor, nesse momento de total desespero, a fé dele, a certeza de que Deus cuidava dele, a certeza que Deus o amava, foi a única coisa, como ele mesmo escreve, que não permitiu que ele enlouquecesse, que não permitiu que ele perdesse a razão naquele local. É enxergar o mundo de outra maneira, permitiu ele ver aquele sofrimento e entender que Deus o amava, de alguma forma aquilo iria resultar no bem dele. Não deve ter sido fácil, mas essas foram as palavras dele naquele momento. Sentia, naquela terra tenebrosa, a perda dela, além de toda a concepção ou descrição possível. Foi muito difícil me resignar a ser deixado sozinho e em circunstância pesarosa. Mas sentindo uma segurança inabalável que meu Deus e Pai era sábio e amoroso para errar sem qualquer coisa que faz ou permite, voltei os olhos para o Senhor em busca de ajuda e lutei para continuar no trabalho dele. Então, eu gostaria de terminar hoje com essas palavras, para que a gente tivesse essa mesma fé inabalável de que tudo o que acontece na nossa vida, que Deus não erra, que Deus não comete equívocos, tudo que Ele faz, o que Ele permite, é para o nosso bem. E é isso que Pedro queria falar, foi isso que o John Peyton viveu, é isso que eu gostaria que a gente vivesse nessa situação que a gente está passando. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, porque Tu és um Deus que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que sabe dos nossos problemas, que sabe das nossas dificuldades, que sabe da situação que a gente está passando agora no Brasil, no mundo, de uma pandemia, de crise econômica, de crise política, de reestruturação, de sofrimento, de angústia. E como a gente precisa, Pai, olhar para essa situação e enxergar a Tua mão, o Teu carinho e o Teu poder. Que apesar de todo esse sofrimento que a gente está passando, a nossa fé pode ser provada e melhorada. A gente pode ver também, Pai, seu cuidado e carinho, porque o Senhor, depois do sofrimento, vai nos dar alegria, vai nos dar esperança de um dia melhores. Pai, nos ajuda a focar em Ti, a enxergar o sofrimento sempre na Tua provisão, sempre na Tua providência maravilhosa. E, Pai, fala ao coração desses que estão perdidos. Fala ao coração daqueles que não enxergam em Ti a salvação, Senhor. Se revela para eles, mostrando que o Senhor é Deus, que o Senhor é o único a quem eles devem confiar, que o Senhor é o único que pode dar às pessoas salvação, alegria e paz no momento da dificuldade. É isso que eu te peço, Senhor, nos ajuda a crer em Ti, a confiar em Ti, apesar de todas as circunstâncias ao nosso redor. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer. No teu filho amado Jesus, até vive e reina. Amém. Agora, a bênção da nossa igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
Que o poder e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre sobre a tua igreja. Amém.